Sejam bem-vindos, eu sou Ernesto Bresi, esse é o IGCast da Abralimp, a Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Além do podcast, a Abralimp também possui a revista IG Plus, né? E eu quero aproveitar a oportunidade aqui para convidar vocês para conhecer, né, o novo site da revista IG Plus. E eu destaco aqui, em ritmo de Copa do Mundo, né, as 11 dicas para garantir o processo de limpeza. Confira lá, bem bacana. www.revistaigplus.com.br. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante complicado, entre aspas, né? Que é a limpeza na área de saúde. E para isso eu trouxe aqui o Marcelo Boegger, é consultor e gestor em hotelaria e facilities na Hospitalidade Consultoria. É professor da Fundação Getúlio Vargas do Einstein, presidente da Associação Latino-Americana de Hotelaria Hospitalar e vice-presidente da Associação Mundial de Turismos de Saúde e Bem-Estar. Marcelo, obrigado aí pela agenda, seja bem-vindo. Ernesto, foi um prazer estar com vocês, é um enorme prazer, realmente. Espero que seja produtivo, agradável, que a gente possa ter aí uma discussão que agregue valor a quem está nos assistindo. Legal. Só para conferir, pessoal, acabei de ganhar um livro muito legal, Manuais de Especialização, Hotelaria Hospitalar. Quem fez toda a coordenação foi o Marcelo, que é o nosso convidado de hoje. Confiram, bem bacana. Muito obrigado, Marcelo. Imagina, é um prazer. Dentro da revista IG Plus também, dessa última edição, a revista ela fala sobre a importância para ter sucesso, que é mecanizar, inovar e focar em sustentabilidade. Como é que você vê esse trinômio, Marcelo, na área hospitalar? Mesma relação fora do área hospitalar, né? A gente está também nessa mesma toada. Acho que a área hospitalar reflete um pouco do que acontece fora, né? A profissionalização, a busca por resultados, né? A redução de custos, não muda nada. O que muda mais é a técnica, né? A gente está dentro de um hospital com patógenos, né, importantes, onde a gente tem pacientes fragilizados e a limpeza não é só uma questão, né, de uma rotina de trabalho, ela está diretamente ligada no encaixe estratégico de processos de um centro cirúrgico, de uma UTI, de qualquer superfície que você tenha no hospital, ela é relevante do ponto de vista de saúde. Então, ela acaba tendo técnicas que merecem atenção, que são totalmente normatizadas e reguladas por várias agências e várias maneiras de fazer as coisas. Mas esses temas, né, ESG, sustentabilidade, toda essa questão de mecanização, de profissionalização, passa pelos mesmos desafios fora dos muros do hospital também. E essa tecnologia da informação, né? A inteligência artificial, isso está bem focado dentro da área hospitalar também, né? Muito. Os hospitais são hubs de tecnologia para uma série de coisas, principalmente na área médica, né? Em diagnóstico, evoluiu-se muito, né? Em relação à robotização, a conseguir fazer cirurgias à distância, todo o processo de jornada digital, né? Com a telemedicina e tudo que a gente está vivendo, a interoperabilidade de dados, onde a área de higiene também não pode estar com pano e rodo, né? Limpando o hospital do jeito que limpava há 100 anos atrás. E se correr o risco, a gente acaba fazendo isso, vendo lugares que fazem isso, entendendo, essa área de higiene é uma área de higiene, ela está fora do core business do hospital. E não é verdade, né? Ele apoia as unidades de negócio na busca de cura. A gente higieniza ambientes de cura, ambientes de saúde. Você não pode esquecer disso, né? Então, eu vejo que a tecnologia, não só em equipamento de higiene ou produto químico, a gente pode citar aqui ultravioleta tipo C, aerolização de peróxido com íons de prata, desinfecção eletrostática, tem um monte de coisa aparecendo que já existia antes, mas ganha força com essa atenção dada à área hospitalar, que também acontece fora do hospital. Querem limpeza hospitalar num ambiente que não é hospitalar, em função da segurança que ele gera. Mas eu vejo assim que a tecnologia passa também pela gestão. Então, eu quero saber quanto tempo que a limpeza levou, como que eu garanto, no papelzinho, ou eu tenho um QR Code
grudado no batente da porta, e o próprio auxiliar de higiene consegue mensurar o tempo de início, o tempo final, quem foi mais produtivo, o que eu usei para repor descartável, fiz a higiene quantas vezes, se teve um surto de uma doença, eu posso rastrear quando que esse quarto foi limpo, por quem, se um outro paciente que usou o mesmo quarto teve a mesma doença, e consegue fazer uma série de rastreabilidades que tem a ver até com o controle de infecção do hospital. Você acha que esse conceito, né, visto pelo contratante, ele é preço ou é estratégia? É custo ou investimento? Como é que você analisa isso? Olha, acho que está passando de uma visão mais operacional para uma visão mais tática. Eu acho que por muitos anos a visão era apenas operacional, então eu contrato cabeças. Né? Então eu tenho um contrato com 200 pessoas no meu hospital e vou abrir um bid para contratar uma nova empresa e eu quero 200 pessoas. Quem falou que outra empresa vai trabalhar com 200? Talvez eles tenham processos melhores, mais robustos e possam ter menos pessoas. Então a questão não é olhar para a operação, é olhar para o resultado. A gente, obviamente, executa tarefas, mas eu não quero só medir tarefa, eu quero medir resultado. Então, eu quero uma UTI limpa. Se vai limpar com 10, 15, 3 pessoas com o produto A, B ou C, é uma discussão técnica. Mas eu tenho que contratar uma UTI limpa. Eu tenho que contratar um quarto que me garanta a validação da higiene, que esse quarto esteja, de fato, desinfetado, com um produto que dialogue com o tipo de fauna encontrada nas micropartículas ali que eu tenho nas superfícies. Será que o que eu estou usando combate aquele tipo de, né, o Clostridium, né, os vários tipos, tem alguns mais difíceis de eliminar? Será que o produto que foi definido naquela superfície, ele responde aquilo? Então, é uma visão mais do que operacional. Isso é uma consequência grave, né, de um produto errado no local. Gravíssimo. Primeiro que você não vai achar que vai ter a falsa sensação de segurança, porque o ambiente foi limpo, mas não teve resultado algum. Muitos hospitais usam o mesmo produto diluído, por exemplo, um para 16, um para 60, um para 200, onde um para 200 é um limpador geral. Então, se eu vou limpar, se eu pego o borrifador do DML no borrifador de produto, que é um limpador geral, para aplicar num lugar que deveria ter uma desinfecção com um produto de alto espectro para eliminar um esporulado, um patógeno mais difícil, que exija uma limpeza com a química certa, eu vou estar achando que eu limpei e não limpei. E o contrário também, em termos de custo. Se eu pego um para 16, que é caríssimo, o produto é caro e eu vou limpar um corredor gigante de um hospital. Você pega o caso de alguns hospitais que 80% do prédio é área não crítica. 20% são sala de cirurgia, leitos, e são tratadas diferentemente. E tem que ser tratado. Se eu uso o produto mais caro nesses ambientes, eu estou aumentando bastante meu custo. Então, é também pelo motivo de redução de custo, mas também pelo motivo de acertar a assertividade no produto que eu utilizo para a redução, né, melhoria do controle de infecção. Então, quer dizer, cada vez mais a comissão, né, de controle e infecção hospitalar para a homologação dos produtos cada vez mais ativas em cima. Obrigatório. Esse diálogo tem que acontecer. Então, o produto que eu vou usar não é só uma questão de custo, não é só uma questão de facilidade na obtenção, é também como ele é utilizado afeta a superfície. Então, posso ter, às vezes, um produto que pode reagir mal ao metal, pode reagir mal ao plástico, à borracha, ao couro, à cerâmica ou pega acrílico, por exemplo, tem berços de acrílico, coisas que assim o produto pode não ser o adequado. Então, tem um monte de análises, além da questão da desinfecção, e também a usabilidade, né? O profissional, não podemos nos esquecer em nenhum momento que a nossa equipe, assim como fora do hospital, é uma equipe com uma qualificação que precisa de desenvolvimento, né? Nós não vamos contratar pessoas já qualificadas, nós a qualificamos dentro do hospital. E isto exige um processo. Então, quer dizer, envolver o cliente dentro do processo é fundamental. Fundamental. E os melhores resultados que eu conheço, tanto no Brasil como fora do Brasil, de tomador e prestador dessa relação, essa relação funciona melhor quando há uma honestidade nessa relação, falando, olha, eu não sou capaz de fazer dessa forma, porque eu vou precisar de mais gente, eu vou precisar de mais orçamento para contratar um equipamento, né,
mais robusto. E essa discussão, às vezes, não acontece. A pessoa coloca um SLA achando que o SLA vai responder a todos os problemas de desempenho, mas, na verdade, ele está medindo algo que não resolve a causa do problema. Então, a causa do problema é diálogo entre as partes, o entendimento, o que eu vou higienizar e limpar, o que é parte de verdade da equipe de higiene, o que cabe à área de assistência. Tem uma série de artigos que são higienizados pela equipe de assistência e não pela equipe de higiene do hospital. Se essa definição não está clara, ninguém limpa. Um acha que o outro limpa e ninguém limpa. Isso pode acontecer e é gravíssimo. A manutenção predial está diretamente interligada com serviços de limpeza. Como é que é feito essa manutenção? Como é que existe um cronograma de manutenção? Como é que é feito isso? Existe um cronograma de manutenção preventiva. Ela deve estar atrelada à equipe de higiene. Eu sou consultor, né? Então eu trabalho por muitos hospitais. Nos casos onde a gente colocou, inclusive, alguém da manutenção dentro da equipe de higiene, então tem um responsável que vai conseguir responder a todas as demandas da higiene. Num quarto, por exemplo, uma lâmpada queimada, um ar-condicionado quebrado, uma cama elétrica queimada, porque isso aumenta giro de leito. Então, a higiene deve fazer parte de um indicador que a gente chama de setup. O setup é o lapso de tempo entre a saída de um paciente de um leito e a entrada de um novo paciente no mesmo leito. Isso é estratégico. Quanto mais rápido eu faço esse giro, quanto menor é o meu tempo de setup, mais eu disponibilizo leitos para instituição, mais caixa registrador, mais faturamento eu tenho. Então, eu tenho que enxergar a higiene dessa forma. E a manutenção, quando dialoga com a higiene nessa direção, consegue resultados superiores, muito superiores. Quando não acontece, uma coisa que leva 1h50 pode levar 6 horas, 8 horas, sem ninguém saber, ninguém mensurar, ninguém perceber que essa morosidade afeta giro de leito. A gente está falando de manutenção e controle de pragas. Mesma coisa. Controle de pragas é também uma das evidências que o cliente pode ter como que respinga nele, né? Encontrar uma barata numa recuperação pós-anestésica, né, é assustador, né? Mais do que encontrar uma barata em casa. Encontrar um rato passando perto da área de alimentação. Então, mas os hospitais, obviamente, têm que controlar o acesso dessas infestações. Esse é um assunto importante que não cabe apenas à área de manutenção, é também papel da higiene, porque a identificação da praga pode responder ao que tipo de produto eu vou utilizar para eliminá-lo. Então, fazer uma análise que eu tenho formiga na UTI, eu tenho abelha no berçário, eu tenho pernilongo no pronto-socorro, o que eu vou utilizar de produto para combater a infestação, ou identificar, pelo menos, e saber... dá para não precisar nem usar químico, tem maneiras de você eliminar, né? Por causa da pomba que eu falava, pomba você nem pode, abelha e pomba são protegidas pelo IBAMA e você não pode eliminá-las matando como você mata um rato, uma barata, uma formiga. Você tem que fazê-lo com que eles não desejem estar naquele hospital e tem maneiras de fazer isso. E isso tem que fazer parte de um planejamento, porque a higiene, a má higiene, ou o resíduo sólido, um lixo destampado, uma matéria orgânica favorecendo o acesso como alimento ou água desse animal, desse inseto, desse roedor, pode, né, respingar na experiência desse cliente, além de poder trazer doenças, novas doenças, para um paciente que está ali vindo tratar de outra coisa. E essa percepção é muito visível, né, perante ao usuário ou a pessoa que está internada dentro do hospital? Muito visível. Eu gosto de brincar aí com meus alunos assim, que nós temos nas duas mãos. Uma mão eu tenho qualidade técnica, que é aquela que o cliente não entende. Nós entendemos. Posso validar a limpeza de uma superfície fazendo ATP, que é um trifosfato de adenosina, que vai me trazer quanto de limpeza eu tenho nessa superfície. É um dado técnico. O cliente pode falar, está limpo, mas ele não sabe se tem um patógeno invisível ali. Agora, tem a qualidade percebida, que é aquela que ele avalia, né? Um elevador quebrado, o barulho, um lixo do banheiro transbordando e ninguém recolhe, né? Um lençol manchado. Essas coisas ele percebe e roedores, insetos passam pela mesma situação. Fala, esse hospital não deve ser limpo, né? Tem uma mosca aqui que não sai do meu quarto. As plantas estão morrendo na entrada do hospital, ninguém está regando essas plantas.
Se está assim, será que eles sabem cuidar de alguém na UTI, se eles não sabem cuidar de plantas? Se o banheiro da recepção é sujo, imagina o centro cirúrgico. Então, essas falas que são lineares, né, do cliente, que não é obrigatoriamente verdade, e provavelmente não é mesmo, porque, obviamente, são processos distintos, mas, para o cliente, respinga as coisas mais básicas que ele tem de análise. E a hotelaria é uma delas. E ele avalia a limpeza como ele avalia domesticamente. Porque todo mundo acha que sabe limpar. Tecnicamente, né? Talvez não, mas, teoricamente, todo mundo, em algum momento, higieniza o seu carro, sua moto, sua bicicleta, o seu cachorro, os seus dentes, a sua casa. E ele vai trazer essas verdades para dentro da área hospitalar. Ele vai falar, né? Num shopping center, ele fala, piso está brilhando. Então, vamos olhar para o piso brilhando. É a percepção. Num hospital, tem outras evidências que podem, né? Uma fralda suja pode gerar um cheiro num ambiente de quimioterapia. Pode gerar um cheiro ruim. Só tem uma fralda na lixeira, eu tenho que recolher essa lixeira. Eu tenho que ter uma técnica de informar para a minha equipe quando que eu recolho essa lixeira, que não é por percepção. Para nós não é percepção, para o cliente é. Para nós tem que ter técnica por trás. Em que momento eu faço o quê, qual a periodicidade, qual a frequência, é legislado pela Anvisa, pelos órgãos de certificação de saúde, mas a gente pode ter o nosso nível de serviços. Né? Num hospital padrão premium, eu posso ter uma percepção de qualidade superior por meio dos serviços de higiene, porque afeta a experiência do cliente. O funcionário me fala, me orienta como que eu chego num lugar para o outro, como que eu chego na quimioterapia. É o funcionário que muitas vezes me indica, apesar de ter placa, sinalização, é ele que vai... É o exemplo que você deu quando você chegou aqui no prédio hoje. Cheguei hoje, apertei o botão do elevador, estava lá, esperar até agora, porque o elevador não quer chegar lá, que ele não está regulado para chegar no térreo, e o auxiliar de higiene que estava limpando o piso da escada, espontaneamente olhou para mim, estava em cima, estava acima de mim na escada, nem tinha visto ele, e falou, senhor, para o uso dos elevadores, o senhor tem que subir um lance de escada para fazer um cadastro. Eu fiquei extremamente satisfeito. E eu não estou avaliando a higiene, eu estou avaliando um profissional deste prédio, deste condomínio. E que é alguém que eu não sei se foi treinado, se ele está preparado ou se ele é um cara bom de serviços e está espontaneamente. Num hospital... Proativo, né? Super proativo. Num hospital... Eu já peguei o currículo dele e estamos levando ele embora. Mas veja, num hospital, as pessoas se perdem simplesmente porque os hospitais são muito grandes, são difíceis de acessar, os nomes não são tão fáceis de... O que é angioplastia, quimioterapia, cateterismo, são nomes que não fazem parte do vocabulário do dia a dia de quem usa o serviço. E essa ajuda passa também pela equipe de segurança, vigilante e higiene de hospital. A gente ouve falar sobre... quer dizer, as empresas, né? A gente convive aí com algumas e fala um pouquinho sobre a desmotivação, a insatisfação. Isso, claro que afeta diretamente o ambiente de trabalho, a competitividade, a rotatividade, o custo, repetição. Como é que vocês lidam com isso dentro da área hospitalar? Olha, a chave, não só na área hospitalar, como, na minha opinião, em todo lugar, é a liderança. A liderança tem que dar o tom e tem que fazer com que a pessoa tenha interesse e tenha motivação para poder executar aquela tarefa, que estimule ela a ter a motivação, que a motivação é de cada um. E a gente encontra, às vezes, essa área é uma área de grande absenteísmo, de grande turnover, que se não tiver um controle, uma gestão dessa liderança para tratar disso de maneira profissional e séria, isso vai afetar a qualidade do serviço. Faltar pessoas numa operação é muito manualizada, por mais que a gente mecaniza uma série de coisas, sim, ela depende das pessoas para fazer coleta de resíduo, para fazer limpeza do quarto, a quantidade de quartos que eu limpo, de número de altas que eu tenho, tem tudo a ver com esse quantitativo. O subdimensionamento vai afetar a qualidade e a velocidade com que a gente faz as coisas. Então, acho que a liderança tem que estar muito bem preparada. Eu tive uma experiência agora, recentemente, num hospital que nós apoiamos, em que teve greve de ônibus, e a prestadora de serviço encaminhou Uber para todos os colaboradores, para que eles não faltassem, para que eles estivessem no hospital apesar da greve de ônibus. Ainda assim, alguns colaboradores não embarcaram no Uber. Mas hoje é greve de ônibus, afinal de contas, eu não tenho que trabalhar. Então, é a percepção. Quer dizer, essas pessoas têm que ser orientadas. Às vezes, ela não está entendendo a responsabilidade que ela tem. Puxa, eu trabalho com uma atividade insalubre.
muitas vezes em áreas de ganha até insalubridade, de 40% em área crítica, sim. Né? Ou de 20%, dependendo se a área é crítica, semicrítica ou não crítica, ou como que ela atua. Mas ela tem que estar motivada. A gente já fez uma pesquisa com os alunos de trabalho de conclusão, em que a médica, foi nossa aluna que seguiu a pesquisa no Rio de Janeiro, ela levantou o motivo de desmotivação do profissional de higiene do hospital. Ela pegou 2 hospitais, onde ela era a proprietária, né, dos hospitais, e fez essa análise. E deu alguma coisa entre 70% do motivo do desligamento era a liderança. Se a liderança está servindo para te desmotivar... Eu vi essa pesquisa. É incrível, né? É um número assustador. Ele não sai por causa da empresa, ele sai por causa da liderança. Por causa da liderança. Às vezes sai para ganhar menos. Ou ele deixa de ser coletor de resíduo ou de ser auxiliar de higiene para virar frentista de posto de gasolina, para virar caixa de supermercado, para virar na vila onde ela mora, com muito menos regulação, com menos injeção de saco, com menos norma, com menos bronca. E não ter que seguir normas que ela talvez não compreenda, porque para limpar um quarto de um hospital, um centro cirúrgico como UTI, existe uma ordem com que a gente faz as coisas. Ao entrar num quarto com uma precaução de contato, uma precaução por gotícula, uma precaução aérea, onde há uma doença, onde eu posso não só me prejudicar, como também eu posso matar o paciente, porque se eu tiver um pouco gripado, que pode ser insignificante para pessoas saudáveis, para um paciente de transplante de medula óssea, pode ser muito grave, né? Então, ele tem que usar a máscara não só para proteger a si próprio, mas para proteger o paciente. E essas coisas não são óbvias se a gente não conta para eles e os treina na linguagem com que eles deveriam receber esse treinamento. Você acha que as prestadoras de serviço, elas vêm acompanhando essa necessidade de treinamento, de evolução, de tecnologia, de gestão, né? Porque a gente fala muito no tático do dia a dia, né? Mas às vezes a gente esquece de fazer esse processo de gestão e ver mais a médio e longo prazo. Evoluiu muito. Já teve a época, o primeiro hospital que eu fui gestor, a terceirização que a gente precisava praticamente locava pessoas. Então era uma coisa assim meio sem sentido, né? Você colocava pessoas, a pessoa não tinha um treinamento prévio, não tinha um conhecimento anterior, não tinha metas de trabalho. Então, como que eu vou botar esse profissional numa área que exige conhecimento técnico, né? Vai fazer errado, vai limpar, vai fazer a escolha errada, vai poder prejudicar a superfície ou o paciente ou a si próprio. Então, hoje em dia eu vejo com muito mais avanço. Eu não falo em termos de... O Brasil é muito grande, ainda a gente tem modelos errados. Muitos, às vezes, o maior culpado é o tomador de serviço, que contrata errado, que contrata olhando para o último número, e o que não significa que vai ser mais barato, que na operação você vai acabar tendo uma hora extra, vai ter a falta desse profissional, a falta desse treinamento vai custar caro na ação, na quebra de equipamento. E entre uma série de outras coisas, né? E essa liderança também eu vejo, não é fácil achar lideranças para a área. Esse livro, esse curso que a gente faz justamente para tentar, não é para operação, é para liderança. A liderança é a chave, para que eles possam justamente poder tomar uma decisão. Então, eu vou num hospital onde eu vejo uma auxiliar de higiene parado. Eu falo, por que você está parado? Eu estou esperando o rodo do 5º andar, porque é o único rodo que puxa a água direito nesse hospital. Peraí, você está falando de receita líquida paciente dia de R$5.600, R$5.700. Se eu dividir por 24 horas, vai dar R$250, R$240 a hora de um leito, de receita parada de um leito. Por causa de um rodo? Quanto custa um rodo? Compra 3 rodos e para com isso. Só que, às vezes, esse microgerenciamento é muito distante de uma análise estratégica de giro de leito, de redução de custo, de uma análise de avaliação até de infecção hospitalar, onde essa equipe conhece seus problemas, mas essa liderança é muito operacional. Eu já vejo lideranças, ainda hoje, que acabam cobrindo a mão de obra que falta na execução da atividade e não na gestão dos serviços. Mas cobrir em que sentido? Vai regar planta, vai fazer limpeza, é a supervisora ou a encarregada do hospital. Mas é uma pessoa que não foi qualificada para tanto. Então, trouxeram ela da base e não treinaram para líder. Não tem problema nenhum trazer da base. Muito pelo contrário. Podem ser profissionais maravilhosos que conhecem muito bem a operação e podem se transformar num excelente líder. Mas se eu não dou nenhum
nenhuma atenção para o treinamento do que é liderança, de qual é a capacidade dela de liderar, que é muito maior do que fazer escala de folga, é de escolher quem vai aonde, né? Se eu ponho o Messi no gol, eu acho que eu estou errando, estou perdendo uma oportunidade de ter o Messi no ataque, mas eu posso pôr ele no gol. A gente vê pessoas que põem o Messi na defesa e no gol, em vez de botar ele no ataque, por simplesmente não saberem que eles têm o Messi na equipe. E tem. E são pessoas boas. Tem pessoas que estão ligadas na UTI, que você não consegue me tirar da UTI, porque a enfermagem da UTI fala, não, essa pessoa tem que ficar aqui, ela já está absolutamente integrada aqui na equipe. Agora, no Amigo Secreto de final de ano, ela vai participar de qual Amigo Secreto? Da higiene ou da UTI? Da UTI. Da UTI, é lógico. E isso não é ruim. Não. Mas eu tenho que enxergar. Esta liderança enxerga tudo isso, ela está tomando decisões que levem aos resultados que a gente quer obter? Nem sempre ela está sendo cobrada por um SLA, onde não pode faltar gente, ela vai lá fazer a limpeza. E aí não tem ninguém olhando para a estratégia e para a tática. Vai ser terrível. Deixa eu perguntar outra coisa. Pandemia, né? Isso foi... continua sendo, entre aspas, né, uma situação a nível mundial. O que mudou, né, da pandemia e uma outra questão, houveram outras pandemias, né, o SARS, etc. Por que essa diferenciação de um tempo atrás e hoje com o Covid? Ou não houve essa diferenciação? Não, houve pela transmissibilidade do Covid, né? O Covid tem uma transmissão importante, então na primeira onda, principalmente, onde se desconhecia muitas coisas, o hospital teve que revisitar os fluxos. Então, alguém que entra pelo pronto-socorro num hospital que só tem um elevador e entra um paciente com Covid e respira aquele ambiente, pega em coisas, né, aperta o botão e é um paciente de fluxo de Covid, eu tenho que parar esse elevador e fretar para ele. Tem que ser exclusivo, depois tem que higienizar esse elevador. Se é um prédio que tem 2, 3 elevadores, um para cada fim, eu posso dedicar um elevador para aquilo. Então, essa relação gerou uma aprendizagem sobre fluxo muito grande, do covidário, né? Do que eu faço no covidário. A gente não estava preparado, então a equipe, a copeira leva comida para o paciente, mas ela não pode entrar no quarto porque ela não tem salubridade garantida. Então quem que vai limpar? Quem vai entrar? A enfermagem? Tem uma série de produtos usados que não respondiam, ou respondem ao Covid, mas não respondem a uma outra área. E aí, pelo desespero do hospital, coloca tudo como Covid. É tudo resíduo infectante no hospital inteiro. Não é tudo resíduo infectante no hospital inteiro. Você não precisa fazer isso. Vamos fazer no covidário. Mas essa falta de entendimento... E a própria nota técnica da Anvisa, que colocava, a partir de amanhã o saco é vermelho, o saco é amarelo, e a gente não tinha EPI. Foi muito difícil, né? Eu acho que ela ganhou força por causa da transmissibilidade, por causa da mídia, né? As atenções agora, nesse momento, são voltadas para a Copa do Mundo, né? Se fala um pouco disso, mas não se fala tanto como é a atenção. A dengue continua existindo. Nós passamos vários, no hospital, mau momento com dengue. H1N1, eu fui um dos primeiros a ter, eu atendo hospitais na África, eu peguei H1N1 na África, muito tempo antes de ter no Brasil, e fiquei internado e fiquei bastante mal. E eram coisas muito graves, né? Mas não tinha poder de transmissibilidade que o Covid tem. Então, a gente aprendeu essas coisas. O Covid serviu como legado para a gente otimizar processos tecnológicos. A gente conseguiu evoluir a tecnologia de uma maneira importante, mas também conseguiu dar mais valor para a higiene e para o controle de infecção. Tanto a higiene como o controle de infecção passaram a ser premissas que antes não eram. Então, assim, eu vou avaliar um hospital, eu quero avaliar a higiene. Se eu chego num hospital e vou limpar minha mão com álcool gel e não tem álcool gel no dispenser, eu vou ficar bastante preocupado. Será que esse hospital está se preocupando com isso? Pode ser uma falha pontual, mas respinga na experiência desse paciente, podendo imaginar que ele não está cuidado. E não só no hospital. Eu tive a oportunidade de estar no teu papel de entrevistador com hotelaria de hotéis. Entrevistei o diretor-geral do Intercontinental de São Paulo, na época da primeira onda. E ele falou uma coisa muito interessante que representa bem essa resposta da tua pergunta. Ele falava assim, olha, antes a gente até escondia os carrinhos de higiene, a gente fazia essa limpeza à noite. Agora, é a primeira coisa que o cara entra, ele entra no hospital, no hotel, ele quer ver que o hotel é limpo, ele quer ver a equipe de higiene limpando o lobby. Então,
você tem uma mudança de valor. E essa mudança de valor, a gente tem que aproveitar. Nós que atuamos na higiene, seja na limpeza de têxtil, seja na limpeza de superfície, seja como prestador de serviço de produto químico ou de limpadora ou da empresa de facilities, a gente tem que enxergar esse momento de nos valorizar como profissionais, porque o mercado valoriza. Então, as pessoas querem a segurança de um ambiente limpo. E o que é um ambiente limpo? É um ambiente sem cheiro? É um ambiente sem mancha? O que é um ambiente limpo? O que a gente tem que revisitar, não só pelo Covid? Poderão ter outras... A gente está passando por um problema em alguns hospitais do Nordeste com a Candida auris. A Candida auris é um fungo que está alojado em algumas UTIs e alguns produtos não respondem. O quaternário, por exemplo, não vai tão bem como o peróxido. Então, essa visão de o que eu tenho no hospital e que produto que eu vou usar para combater, talvez seja só na UTI que eu tenho esse paciente, não no hospital inteiro, mas essa rapidez de decisão, de ter o produto homologado, de ter a equipe pronta para uma compra. Tem hospital que leva 3 meses para colocar um fornecedor novo para dentro. Eu não posso esperar 3 meses. Sem dúvida. Como é que a Anvisa ajuda dentro desse processo todo, Marcelo? Olha, a Anvisa ela ajuda muito na homologação dos produtos que podem ou não podem ser utilizados. Quer dizer, quando você usa um produto homologado pela Anvisa e fala que ele é bactericida, eu posso afirmar para o meu cliente que eu estou usando um produto adequado para aquela atividade? Pode afirmar, porque ele, para obter essa aprovação, ele tem que emitir um laudo de eficiência, então ele tem que comprovar em laboratório específico que ele pega a cepa desse determinado patógeno e vai mostrar que ele é eliminado tantos por cento, e você tem um nível, né, de quanto ele tem que eliminar para ser considerado seguro, para ter erradicado aquele tipo de vírus, fungo, bactéria, seja lá qual for. E esses produtos estão relacionados nessa página da Anvisa que trata disso. Tem produtos que não precisam ter equipamentos, outras coisas, e as pessoas usam isso de uma maneira, às vezes, até errada, né? Do tipo, isso aqui é autorizado pela Anvisa, coisa que nem precisa ter patente na Anvisa, ou ele tem que existir na Anvisa como um prestador de serviço. Então, para o cliente final, isso é um pouco confuso. Mas, de fato, se a gente souber o que olhar, a Anvisa ajuda muito a evitar que produtos que não têm um espectro que você precisa, uma maternidade tem que ter o mesmo grau de eficiência de produto do que um hospital de doenças infecto-contagiosas, né? Claro que não. O tipo de cliente que eu tenho não é. Mas todos eles têm desinfecção de superfície. Talvez não com o mesmo produto, não com a mesma periodicidade, não com o mesmo grau de acurácia que a gente tem em outros ambientes. Os protocolos são diferentes, não? Eles podem ser diferentes. Na maior parte, segue também da Anvisa o manual de desinfecção de superfícies da Anvisa, que é muito bom, que trata, então, de coisas básicas. A limpeza tem que ser de cima para baixo, não pode ser do sujo para o limpo, coisas assim básicas. Mas aí eu posso ter particularidades, né? Então, eu trabalho para alguns hospitais que tem muito vidro. Em vez de parede, ele tem vidro, porque ele dá uma vista muito bonita, e se usa isso na unidade. Então, a limpeza desse vidro é algo... Eu vou mudar o protocolo. Talvez eu tenha alguém só para limpar vidros, que seja mais produtivo ao escalonar um serviço do que parar a minha equipe para ficar limpando vidro. Você pega um Albert Einstein com mais de 1.500 banheiros no prédio, na área não crítica, talvez seja o caso de ter alguém só para olhar para banheiro, porque vai parar a tua equipe, não vai ser produtivo. Agora, um hospital que tem 50 leitos, 60 leitos... vai usar um processo de forma diferente conforme a necessidade de cada área. É porcelanato? É manta vinílica? Que tipo de piso você tem? O produto que eu uso já é limpador e desinfetante? Ele exige enxágue? Essas coisas todas vão afetar a definição de procedimentos. Mas a diretriz que vem da Anvisa é comum a todos. Deixa eu perguntar, você tem alguma experiência aí na contratação por metro quadrado ou não? Tem um hospital público, né? Os hospitais públicos participam do pregão e aí eles têm uma relação importante de considerar a um metro quadrado, um homem por metro quadrado. Então, ele coloca uma área crítica, precisa de um homem, faz X metros quadrados, você faz essa conta. O que é ingrato e injusto, porque... a gente está falando de metro quadrado linear. E, na verdade, eu tenho essa mesa que eu tô com as minhas mãos sobre ela também é uma superfície que dobra o metro quadrado dela em relação ao piso dela, né? Então, se eu tenho uma área cirúrgica, um centro cirúrgico cheio de equipamentos imobiliários,
eu tenho mais do que o metro quadrado. Fora que eu estou falando de uma área crítica, que exige mais cuidado. Se eu pego uma área não crítica, que é um lobby, parece um aeroporto ou um shopping, claro que eu consigo uma produtividade diferente. Então, ele considera essas diferenças, mas não é... Eu sempre falo para quem me procura, você pode até contratar sim, mas você tem que fazer o ajuste conforme o tipo de necessidade que tem cada ambiente, que não é comum a todos. Um pouquinho sobre política de logística reversa. Qual a experiência que você tem com relação a isso? Olha, os hospitais têm trabalhado bastante essas questões no ESG. Até esses hospitais que agora tem muita consolidação de marcas de hospitais, inclusive com capital aberto, com investidores, que exige, inclusive, que tenha relatórios de impacto de aí sim, metro cúbico de água, paciente dia, quilo paciente dia de resíduo infectante, de quilowatt-hora. Então, você tem um monte de dados que podem analisar melhorias ou falta de cuidado na gestão de recursos hídricos, elétricos e de limpeza no que se refere ao resíduo sólido. A logística reversa faz parte de um programa onde, por exemplo, eu vou contratar uma empresa terceirizada e eu tenho lá ISO 14000, trabalho com Green Kitchen, fiz o meu hospital, tenho um selo de verde ligado à construção hospitalar, de Green Building e todas essas questões. Aí eu contrato uma empresa que gera uma bombona, essa bombona não é biodegradável, o produto que ele usa afeta o meio ambiente, porque a composição química tem excesso lá de um produto que pode afetar a fauna marítima. Ela não tem logística reversa, eu fico com aquelas bombonas todas como lixo do meu hospital, não devolvo para o gerador. Isso deveria fazer parte da minha escolha. Né? Então, quando eu vou escolher se aquilo é importante para mim, eu tenho que vigiar e controlar e contratar com base nessa regra. Logística reversa é um dos fatores, mas, por exemplo, tem um fornecedor que queima muito carbono para chegar até o meu hospital, porque ele é 5 centavos mais barato do que outro que fica no meu bairro, e eu teria um olhar sobre o ambiente, ainda poucos têm, mas ele pode ser relevante do ponto de vista do ecossistema, da sustentabilidade como um todo, na hora que eu vou mostrar o impacto que eu causo como hospital. Tem um monte de, como eu estou dando esse exemplo, se eu falar de lavanderia hospitalar, se a gente olhar para outras áreas que tem a ver com a questão da higienização em outros ambientes, o próprio CME, que é a Central de Material de Esterilização de Instrumentais Cirúrgicos, que também usa químicos, que também tem relações parecidas, isso tudo tem que fazer sentido e tem que estar regulado de alguma maneira. Então não faz sentido eu ter, né, o greenwashing. Eu faço uma coisa bonita ali para todo mundo ver, tem uma placa de fotovoltaica na entrada do hospital e não estou olhando, estou gerando um monte de plástico em tudo que é lugar e não faço qualquer tipo de ação. Então, ele também deveria ser uma preocupação desse líder de serviços e pode ser uma vantagem competitiva para a limpadora, para a empresa de facilities que vai prestar serviços, ao entrar na empresa. Falar, olha, além da garantia, da validação do metro quadrado limpo, do SLA, que eu me proponho a me submeter, nós somos uma empresa preocupada com o meio ambiente porque nós fazemos isso, aquilo, e mostra nos outros clientes como que ela relaciona com isso. Muito legal. Bom, estamos chegando dentro, tem muito assunto. Eu acho que aqui vale nós fazermos aqui em breve, né, a parte 2, porque são assuntos bastante relevantes, né, e quando a gente fala em limpeza, né? A Covid ajudou a gente a trazer, né? É o que você falou, né? Olha, antigamente todo mundo escondia os carrinhos. Cadê o pessoal da limpeza? Tudo underground, invisível, né? Invisível. Hoje não, né? Hoje é o inverso. E a própria equipe é afetada, né? Acho que a autoestima da equipe também, a gente pode aproveitar esse momento, a liderança trabalhar a autoestima da equipe, de colocar ela como um serviço essencial. É um serviço que, como muitos outros, não pararam e tiveram que encarar e enfrentar bonitinho, todos os dias, trabalhando e entregando qualidade. E isso tem que ter alguma valorização, né? Os empresários reagiram assim com uma velocidade monstruosa com a Covid, né? Incrivelmente, sim. Monstruosa. A própria Abralimp, né, desenvolveu vários cursos. Manuais, cursos. A Abralimp foi muito bem. Os próprios cursos já voltados diretamente aos desvios, ao que precisava fazer. Teve um livro publicado que eu participei de um capítulo do Leandro, né, e que o Ricardo e todos os outros
participaram, né, discutiram, onde eu tive um capítulo para falar de saúde, especificamente. E isso foi lançado durante a pandemia, que eram oportunidades brilhantes, né? Que foi chancelado pela Bralimp, você deve conhecer, né? Foi lançado na feira do ano passado, foi lançado na feira de 2021, que foi uma feira virtual. Isso. Né? Então foi lançado lá e esse ano estava à venda também, estava à disposição na feira que tivemos no meio do ano. Mas veja, essa é uma resposta, né, de sindicatos, de associações, de vários empresários, todos olharam para isso de uma maneira de assim, o que a gente vai fazer com isso? O que a gente pode oportunizar, né? Não só de ajudar esse mercado a fortalecer, porque ao mesmo tempo que os hospitais estavam carentes, você tinha shopping parado, você tinha um monte de mão de obra que poderia ser... Eu próprio dei treinamento dentro do Covidário para profissionais de higiene de uma determinada limpadora que trabalhava em shopping da mesma empresa que fazia a limpeza hospitalar. Essas pessoas vinham do shopping para o hospital com o drive errado, né? Mas peraí, vamos entender como que funciona aqui. Só que você tinha que fazer isso durante a pandemia numa velocidade incrível, né, dando a eles garantias que eles estavam seguros, mas que tinha uma maneira de executar aquela higiene. E muitos acabaram ficando na área hospitalar e estão até hoje. O que é bem legal, né? Não foram voltar para shopping. Porque a área hospitalar, por outro lado, tem essas especificações e especificidades que tornam esse profissional assim, mais qualificado. Então, quando você pega um currículo de um sujeito, mesmo que seja para uma área fora da área hospitalar, que teve área hospitalar, você sabe que ele, com certeza, foi um profissional mais exigido, né? Porque ele tem que conhecer bastante técnica. Sim, sem dúvida. E aí é toda a parte de treinamento, toda a parte de qualificação e a liderança, como você falou, né? Bom, estamos chegando no fim do nosso bate-papo. Marcelo, suas considerações finais, por favor. E, de novo, né, agradeço aí o presente. Quero que você... Com certeza, vou autografar para vocês. Por favor. E as minhas considerações finais são assim... Para olhar para o mercado de saúde com carinho, né? O mercado de saúde é um mercado muito interessante. Eu acho que essa profissionalização de grandes grupos, de grandes redes, de investidores internacionais, inclusive, olhando para a saúde de uma maneira como nunca foi olhada antes, faz com que todo o cluster, o conglomerado de serviços que faz parte nessa direção de profissionalização, passe a ter vantagem se souber. Deixa eu usar a tecnologia para isso, deixa eu usar o ESG para isso, deixa eu usar a minha liderança para que esse resultado aconteça. Eu acho que aproveitar esse momento, ainda é um momento oportuno. Eu vejo as empresas se movimentando e buscando um fornecedor que responda a essas demandas, que não é a tarefa de higienizar. É a tarefa de higienizar associado a tudo que a gente conversou aqui nesses últimos 50 minutos. 50 minutos, é isso aí. Bom, em nome do Ricardo, agradeço ao Marcelo Borg por ter participado do nosso IGCast, o podcast da Bralimp. Peço também que vocês entrem no site da Fundação Uniabralimp, e nesse mês de dezembro nós temos alguns cursos, e eu destaco aqui marketing e vendas para empresas de higiene e limpeza e também tratamento de piso. Dá uma entrada lá no site uniabralimp.org.br. Bom, acompanhe os nossos episódios através das principais plataformas digitais. Em nome da Bralimp, agradeço você, Marcelo, mais uma vez. Um abraço para o Ricardo e para todos da Bralimp. Até a próxima, pessoal. Obrigado.